E aí, pessoal, boa tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui no DDM Podcast. Esse é um espaço criado para que os nossos autores, os nossos amigos possam vir até aqui e falar um pouco do seu trabalho, um pouco da experiência de escrever um livro e o que eles fazem no dia a dia. Eu costumo dizer que quem escreve um livro não é um escritor, ele é autor de 1, de 2 ou de 10 livros. O escritor é aquele que vive da escrita. Então, os nossos autores, em geral, eles são autores, mas têm uma vida paralela aí, o que fazem no dia a dia, da onde tiram a maior renda, enfim. E esse espaço é para esse tipo de profissional. Então, seja bem-vindo. É um agradecimento a Deus por nos permitir mais esse momento junto dos amigos. Um agradecimento também ao Roots Studios, o Roots Studio, a SEG Organizações Contábil, e a Boomer, e a DDM Editora, e também a OH Água, que patrocina aqui e apoia o nosso evento. Obrigado a todos vocês. Hoje uma pessoa querida, especial, uma pessoa de sorriso dócil, agradável, onde ela chega, já chegou ali já fazendo amizade. Esse é o jeitão dela. Priscila de Jesus. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui no estúdio mais charmoso do Brasil, apelidei assim. Agradeço ao convite do Flávio, um grande amigo, parceiro de jornada e que teve sim uma certa importância na minha ajuda e na escrita do meu livro, vocês vão entender já já. Então esse espaço é nosso, eu estou super à vontade e vamos fazer acontecer esse bate-papo de hoje. Maravilha. Na verdade, isso aqui é uma pequena retribuição do que você me fez quando você me convidou, por exemplo, o lançamento, que só tinha pessoas queridas suas, pessoas que participaram da sua jornada. Então, em algum momento eu entrei nessa jornada, mas você não sabe o quão importante foi aquele dia. Uau, que gratidão. Então, aquele lá foi muito legal de ser lembrado, porque eu tenho mais de 16 mil clientes, como eu já falei, já foram atendidos, né? Mas muitos, um relacionamento acaba sendo comercial, né? Entendi. Alguns ficam no hall de amigos. Entendi. E é para esses amigos que a gente abriu esse espaço. Uau. E por isso que a gente escolheu, não fomos nós que escolhemos, eu te contei a historinha, Deus promoveu as coisas aqui, não posso levar o crédito não, mas eu ia gravar esse daqui lá no escritório nosso, na DDM, aqui no Alphaville. A gente tem uma sala lá que eu preparei, tá tudo adesivado, tá com espuma no teto, espuma nas paredes. Falei, vou gravar aqui. Aí o Marcelo falou, não, usa o nosso espaço. Maravilha. Então assim, tá lindo. A gente fala assim, o melhor para Deus e o melhor para o Filho de Deus também, né? Uau. Assim, se a gente pode oferecer o melhor, por que não? Uau! Pri, fico feliz mesmo de você estar aqui. A Priscila, ela tem Ela um pouquinho tá na frente do microfone por conta da estética. Senão você fica do lado, ele fica do lado e fica feio. Um pouquinho mais pra frente. Eu? Isso, vai pro lado. Pra frente ou pra trás? Pra cá, pro meu lado. Pra cá? Isso, aí fica na reta do microfone por conta da estética. Tá ótimo. Aí não vai fazer sentido você ficar muito longe. Da estética ali. Mas tá ótimo. Pra falar não precisa se aproximar que o som cai. Tá ótimo. Ao vivo, vocês perceberam, né? Quem tá acompanhando ao vivo é assim. Depois a gente vai subir, vai estar no Spotify, vai estar em outros lugares para as pessoas acessarem. Mas quem está nos acompanhando aí, estou aqui recebendo a Priscila de Jesus. Ela é autora de um livro chamado Descubra-se, que nós tivemos o prazer aí de lançar. E só para você saber, a gente fechou uma parceria com uma das maiores distribuidoras há cerca de 15 dias. Então, o seu livro, a gente só tinha 2 livrarias que distribuíam, né, no projeto. Agora, de uma tacada só, são quase 30. Uau! 30. Levei 2 anos para fechar esse contrato. Uau! Você acredita? Parabéns! 2 anos. Parabéns! Também foi assim, coisa de Deus, porque a gente falava, estou há 2 anos conversando, distribuição é muito difícil, porque todo mundo quer aparecer. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Só que nem todo mundo é bom, então às vezes a distribuidora não quer se comprometer, porque eu não posso generalizar, senão vem joio, vem trigo ali no meio. E aí eu descobri, eles viam os trabalhos que a gente fazia
e falou, você faz capa dura, a gente não distribui capa dura, você faz... Eu vi que eles estavam colocando muita restrição. E depois eu descobri que eles tinham valores cristãos. E eles não estavam querendo, era correr o risco de aparecer um tema que não fosse coerente ou condizente com o que eles acreditam. Aí quando eu tive um insight, assim, Deus me falou, fala isso. E eu falei para ele, deixa eu só te falar uma coisa, o tipo de trabalho que eu vou estar mandando para você distribuir, não fala disso. Eu falei, promove a família, promove a vida, promove alguns valores cristãos, você não vai receber nunca nada diferente disso. Perfeito. Em 2 dias a gente fechou. Perfeito. Levei 2 anos. Então abra a boca quando você tiver um sonho, porque senão a pessoa não vai saber. Como a gente vive num mundo muito mimizento, né? As pessoas têm até medo de se relacionar. Então você vê que doido. Mas isso é para os autores. Então eu fiquei muito feliz. Porque a gente nunca precisou de distribuição, a gente não precisa de distribuição, mas o autor precisa de distribuição. Justamente. Né? A gente quer fazer a sua mensagem. Chegar estar disponível em alguns lugares, né? E mais legal é que sem nenhum custo, porque tem editora aí que distribui, editora grande, só que você tem que investir em 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 livros. Né? Eu tenho um amigo aí que gastou 60 mil para investir num livro, para distribuir por uma editora X. Mas assim, quantos podem investir 60 mil reais, ou 20, ou 30, ou que seja? Então, o nosso projeto é que você não vai gastar nenhum tostão a mais por isso, né? Que essa é a parte legal. Priscila, fala um pouquinho do Descubra-se. Em que momento isso fez sentido para você? Você que nasceu lá na Baixada, Cubatão, né? São Vicente. São Vicente. Na verdade, eu sou de a minha família mora em São Vicente, mas eu sou santista. Santista. Do lado, né? Por que eu pensei em Cubatão? O que eu vi? Porque eu trabalhei muitos anos em Cubatão. Ah, tá. Eu falei, da onde eu tirei essa informação, Cubatão? Então, você veio de lá, você está aqui há quanto tempo? Ok. Vou falar Fala um pouquinho, da apresenta minha aí. jornada para vocês que estão aqui nos ouvindo, que vão nos assistir depois. Bom, Priscila de Jesus, eu gosto muito de falar da minha identidade, né? Então, de Jesus 2 vezes, eu caminho com Jesus há 23 anos num relacionamento de amor mesmo, um relacionamento de não olhar para trás. Uma mulher outlier mesmo, fora da média, intensa, executora, realizadora, feliz com a vida que tem, apaixonada pela vida, apaixonada pela família, apaixonada pelos amigos, né? E defendo mesmo o valor de conexão. Conexão genuína para mim é um valor. Bom, Priscila, nessa jornada, né? O Descubra-se partiu de uma jornada, de um reencontro comigo mesma, né? De um reencontro com a minha identidade que, ao longo da minha vida, foi abafada. Não vou dizer que se perdeu, porque eu tinha muitas convicções a respeito de quem eu era, e criadas pela minha família, pela minha mãe. Mas ao longo da minha jornada, e uma jornada laboral, ela ficou meio que condicionada, né, ao ambiente que eu estava vivendo. Então, eu venho de desenvolvimento humano, da carreira de recursos humanos. Então, foi meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi na área de RH. E eu fui muito feliz na área de recursos humanos, eu fui muito feliz treinando pessoas, recrutando pessoas. Já entrevistei mais de 5.000 pessoas na minha jornada. Fui responsável por mais de 50 mil horas de desenvolvimento em indústria. E eu entendi que tinha um momento na minha vida que a minha carreira estava custando demais, que a minha identidade, ela passou a ser a minha identidade profissional, Flávio. Então, até o meu sobrenome eu já tinha trocado. Não era mais Priscila de Jesus. Sério? Era Priscila da Unipar. E as pessoas me conheciam assim. Oi, Perfeito. Priscila Unipar, Priscila Carbocloro, que foi a empresa da minha vida e que me lançou, que acreditou em mim, que me deu uma carreira internacional, e eu sou muito grata por isso. Mas chegou um momento que essa Priscila era uma Priscila altamente exigente, uma Priscila que dizia que não tinha tempo para nada, né? Porque de fato não sobrava tempo na minha agenda de tanto que eu estava dedicado a viagens, a entregas, a internacionalização. Então, uma Priscila que não tinha tempo para a família, uma Priscila que estava num pico de estresse muito grande, por conta que as responsabilidades eram grandes demais. E aí, eu decidi em 2018 fazer a minha transição de carreira. Então, em 2019 eu descobri o coach. Eu sou administradora, psicóloga de formação, e decidi fazer coach. E aí, dentro do coach, eu conheci um universo que eu não conhecia de fato, que foi olhar para as minhas crenças limitantes, para comportamentos que precisavam ser ajustados, e o resgate da minha identidade original. Então, foi um processo de descoberta.
E aí, como deu tão certo na minha vida, na minha transição de carreira, comecei a empreender, eu decidi levar isso para outras pessoas através do coaching integral sistêmico. Então, levei as pessoas a encontrarem respostas a partir da história de vida delas, porque eu costumo dizer que a resposta ela está dentro de nós. Sim. Né? É que de maneira inconsciente nós não olhamos para isso. Por quê? Piloto automático. E aí, em 2021, nasceu o desejo de escrever. Eu falei, eu preciso escrever. E até então, não passava pela minha cabeça me tornar uma escritora, né? Autora, até autoralidade em algo que eu entendesse que faria sentido e queria ajudar a vida das pessoas. Até que eu tive insight. E como eu acredito que toda ideia precisa ser colocada em prática, comecei a sentar e eu lembrei. E aí foi um resgate na minha própria história. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre, com 12 anos, eu escrevi uma novela, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu escrevi uma novela com alguns capítulos, e enfim, né? Infelizmente não veio ao ar. Você tem ainda? E aí, não, vixe, se perdeu nas agendas de adolescente, né? Mas já era uma veia, já era algo que estava na rota do meu propósito, mas eu não tinha nem ideia, né? De que eu tinha condições. Eu comecei no computador, escrever, contar a minha história, o meu processo. Eu trago alguns cases de alguns clientes, né, que passaram por um processo de descoberta comigo. E aí, no final de 2021, eu comecei todo esse processo de levar a sério mesmo o meu livro, né, de publicar. E aí, graças a Deus, apareceu você e a Dai, a querida Dai, na minha jornada de vida. E contribuíram para que o meu sonho se tornasse real, né? Então, hoje o Descubra-se é uma realidade. É um livro que tem sido muito bem referenciado, é fácil de ler. Ele tem tarefas, né? Realmente para que a pessoa coloque em prática esse processo de descoberta de si mesmo. E tem sido aí referenciado como um dos melhores livros na área. E onde a pessoa encontra? A pessoa que está te assistindo agora... E depois a gente vai deixar lá, mas você está na sua bio, no Instagram, onde você está vendendo um livro? Isso, assim, as pessoas que têm interesse no Descubra-se, elas mandam uma mensagem para nós. Por onde? Direct do Instagram. Do Instagram, que é? Priscila de Jesus com 2 L's, oficial. Então, Priscila de Jesus oficial. É só mandar um direct. Priscila, eu quero o seu livro, que o meu time entre em contato. Legal. Posta aí, Brasil todo. E nas minhas imersões presenciais também. Físico, nas minhas imersões presenciais, as pessoas têm comprado, nas minhas palestras, eu sempre levo os meus livros. E imersão ou qualquer outro treinamento, também a pessoa entra em contato pelo Instagram. Esse é a porta de entrada. Exatamente. No Instagram, tá lá, inclusive tá na bio, eu tô com uma imersão aí em abril, já que se chama Descubra-se também, né? A pessoa pode entrar, conhecer um pouquinho do que essa imersão tem transformado vidas e também ter acesso aí aos meus produtos. Você falou de transformar a vida. Fala aí do testemunho que você recebeu lá, que você me mandou mais cedo. Ah, gente, olha só. Já de primeira mão. História, né? Primeira mão já dá um testemunho aí. Exatamente, para inspirar você de fato, né? Porque eu jamais imaginei que eu estaria... Eu sempre sonhei grande, sabe, Flávio? Comigo é assim, os meus sonhos são grandes. Mas quando você começa a viver e você entende que os pensamentos de Deus são maiores... ao seu respeito do que você mesmo, é surreal. Em agosto do ano passado eu tive o convite de palestrar em Dubai, né, uma palestra sobre inteligência emocional para empreendedoras, né? Então eu aceitei esse convite e foi uma das experiências mais surreais de toda a minha vida. E eu tive a oportunidade de levar o livro, né? Então eu levei o Descubra-se e algumas queridas adquiriram esse livro. E hoje, coincidentemente, eu recebi um feedback de uma querida que mora na Suíça. E ela me mandou um áudio: Priscila, eu li o seu livro, eu quero dizer que o seu livro transforma vidas. Eu li em 2 dias, eu estou impactada. Nós estamos esperando você aqui na Suíça para fazer o lançamento do seu livro e transformar a vida de pessoas aqui na Suíça. Então isso não tem preço, né? E se eu não tivesse escrito? E se eu não tivesse... Se precisar alguém para carregar a mala, eu vou, tá? Vambora. Vou para a Suíça carregar a mala, só. Vambora, porque eu vou precisar levar uma mala só de livros. Só de livro. Né? Mas assim, o que foi o insight, né, que eu tive de tudo isso? E se eu não tivesse escrito? E se eu não tivesse abraçado a coragem e acreditado que a minha história inspiraria outras pessoas? Porque até então, antes de eu passar pelo meu processo de autodescoberta, eu nem sabia a potência que eu era. Eu falava assim, mas o que eu tenho
para contar? Olha só, de maneira inconsciente, não merecimento, né? De entender qual que é a minha mensagem, que grande testemunho que eu tenho para contar, até que eu entendi que toda história conta. Eu entendi que todos nós carregamos uma mensagem dentro de nós. Perfeito. E essa mensagem, ela precisa ser transcrita, ela precisa ser colocada para fora. Sim, é uma judiação você ter uma mensagem, todos nós aqui, temos, e não colocar essa mensagem para fora, né? Então, quando eu tive essa ficha que caiu, eu falei, é isso, a minha mensagem transforma vidas, sim. A minha mensagem, ela é direcionada para algumas pessoas, sim. Eu posso ajudar algumas ou milhares de pessoas, sim. E é para isso que eu tenho gasto os meus dias. Inclusive, no segundo semestre eu vou começar a escrever um segundo livro. Você tem investido os seus dias, né? Exatamente. Investido os meus dias para que pessoas realmente possam se descobrir. É engraçado. Engraçado não. A gente tem uma fala na DDM que a gente fala assim... as histórias conectam. As histórias conectam, as histórias curam e as histórias transformam. Exatamente. Então você vê, o seu livro caiu na mão de várias pessoas, mas uma, não vou falar que as outras não aconteceu, é só se não se manifestaram. Sim. Mas essa deve ter sido tão radiante, né, profundo, que ela honrou. As pessoas também não sabem muito sobre honra, né? Infelizmente o ser humano não sabe muito sobre honra. Então, certamente outras viveram isso, mas não honraram, né? Agora essa honrou, né? Essa Deus tocou no coração dela te honrar. Então a sua história conectou com ela, a história vai curar, se não curou já alguma coisa, se transformou, curou alguma coisa e transformou. Então é o terceiro processo que a gente fala. Como nós não somos estimulados a escrever, né? Nós vivemos numa ideologia aí e há mais de 40, 50 anos a gente nunca foi orientado a escrever. Você já tinha um talento desde os 12 anos, poderia ter sido melhor aproveitado, ninguém te inspirou a melhorar a escrita ou buscar referências, isso sumiu. E assim temos N pessoas, porque todos nós na Bíblia diz que a uns o Senhor deu um talento, ou seja, não tem ninguém sem talento, porque ela é muito claro, a alguns ele deu um talento, a outros ele deu 2, a outros ele deu 5, enfim. Não existe pessoa sem talento, sem alguma habilidade, seja como queira. Na Bíblia fala de dinheiro, né? Mas se a gente trouxer para talento e habilidade, ninguém nasceu sem. Exatamente. Só que a gente tem livre-arbítrio e muitos enterram, como também acontece na passagem, né, da Bíblia. O cara foi lá e enterrou. Como ele só tinha um talento, ele preguiçosamente foi e enterrou o talento. Não fez florescer, não fez multiplicar. O que não acontece com as outras coisas que Deus criou, né? As plantas, os seres vivos, todos nascem com... eles se multiplicam, eles não ficam com preguiça, porque eles não pensam. Por não pensar, outro dia eu passei em frente de uma grade, de uma casa, e tinha a árvore, a raiz saiu por fora da grade, voltou por dentro da grade. Eu falei, olha só, a grade não foi capaz de inibir essa árvorezinha. Uau! Porque ela cumpriu o propósito dela. Mas nós temos livre-arbítrio e muitos de nós acabam não cumprindo por ter livre-arbítrio. Mas todos nós nascemos com alguma coisa para entregar. Deixar aí como legado. Isso. Essa é uma linha muito interessante, né, gente? Eu sou suspeita para falar, porque eu amo entrar nessa linha de talento. Eu vim de carreira, hoje eu atuo como coach, atendo muitas pessoas. E o que eu percebo nesse processo de autoconhecimento, que são essas pausas que eu defendo que nós precisamos parar e olhar para nós. Muitas vezes nós não temos consciência. Quando eu falo do meu processo, né, que eu tinha escrito a novela ali com 12, enfim, você estava falando, eu até lembrei. Gente, eu tinha agenda. Sabe aquela agenda que você vai contando ali os segredos? O seu diário? Diário. Então, assim, eu escrevi a agenda dos 12 aos 18 anos, todos os dias. Então, se eu ganhava um chiclete, se o meu pai brigava comigo, se eu tinha feito um passeio e tal, eu colocava as minhas emoções, as minhas experiências de adolescência. E depois eu queimei as minhas agendas, porque era o diário dos meus segredos, né? Isso acabou se passando. E aí eu fiz 18, olha, vamos para a faculdade,
estuda. E eu já entrei, né, no padrão realmente que eu tinha sido condicionada, né, a estudar demais, a entrar numa grande empresa, fazer carreira e me aposentar. Só que Deus, né, ele corrigiu a rota aí no momento que tinha que ser. E aí o que eu percebo? De maneira inconsciente, você vai reproduzindo. O meio vai te moldando, você vai tendo alguns resultados, às vezes, que são satisfatórios. Eu sempre tive resultado, né? Na minha carreira como CLT, minha carreira foi uma crescente. Mas eu não estava no meu potencial máximo, porque eu não tinha consciência. Então, muitas vezes, as pessoas, pela falta de consciência ou por crenças limitantes mesmo, das dores, do que ouviu quando criança, poxa, você é burro, você não faz nada direito. A criança, ela guarda isso. E o adulto vai ficar com essa fala inconsciente, como eu tenho pessoas hoje que caminham comigo, que não acreditam em si mesmas. Eu tô com o caso de um gerente muito querido, muito querido. Na verdade, ele tem uma posição de CFO na organização dele e ele confidenciou para mim: Pri, eu não me sinto capaz. E eu achei isso ótimo, ele poder falar isso. Externalizar isso. Ele tem um espaço de fala porque ele está em dor, com demandas altíssimas, liderando o time. Mas lá dentro ele não acredita no talento que ele tem. Então, como é que esse talento vai ser potencializado? Não vai. Então, ele está tendo uma série de consequências não tão boas dentro do time, dos resultados, porque ele reconheceu que ele não acredita nele. Então, vamos desconstruir tudo isso, vamos desconstruir toda a inverdade, vamos desconstruir toda a crença limitante, vamos descobrir quem é esse gestor, quem é essa pessoa, quem é esse ser humano, quais são os talentos e vamos fazer esse talento multiplicar. Né? Então, essa é a beleza da jornada, né? Então, se você está aqui e você de fato entende que, poxa, olha o que o Flávio falou, que a Priscila aqui completou de talento, eu não consigo encontrar, eu não consigo descobrir, ou eu não tenho talento, né? Primeiro, essa frase, eu não tenho, ela já é errada sobre você. Porque a Bíblia mesmo prova que todos nós temos. O problema é, será que você descobriu o seu talento? Você enterrou. Será que você investiu nesse talento? Porque precisa investir, né? Será que você regou o seu talento para que ele pudesse germinar, para que ele pudesse multiplicar? Verdade. Aí é onde muitos conseguem e outros enterram a semente. Maravilha. Você que está chegando agora, eu estou aqui com essa querida Priscila de Jesus. Priscila com 2 L's, segue ela lá, @Priscila de Jesus, com 2 L's, oficial. A Priscila é autora do livro Descubra-se e também tem um treinamento, uma mentoria, uma imersão chamado do mesmo nome, Descubra-se. Está falando aqui exatamente nesse processo de descoberta, de se descobrir, da necessidade de se conhecer. Pri, você que é formado em psicologia, você que atuou há tanto tempo na frente de RH, como que a pessoa pode descobrir, qual seria o caminho que você indica para ela? Porque assim, se ela não tem, ela até desconfia que tem alguma coisa faltando, alguma coisa que ela não sabe. Como seria assim? Como que ela pode construir uma rota? Por onde ela começa? O que você dá de dica para uma pessoa que está buscando alguma coisa, ou que ela só está sentindo, ela às vezes nem sabe que está faltando, mas ela vê que está alguma coisa incomodando ela. Perfeito. Por onde ela começa? Legal. O que eu defendo, né? Eu costumo dizer que há muito poder na pergunta. Primeiro ela precisa reconhecer. Ela precisa ter humildade e estar aberta, né, num processo de vulnerabilidade. Identificar estado atual, porque ninguém muda aquilo que não identifica. E a gente precisa identificar, num primeiro momento, reconhecendo o que não está bom ou o que pode ser melhorado. Depois que você reconhece, começa um processo de pergunta, né? Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Eu digo assim, o segredo, ele está na pergunta, porque as respostas, elas estão dentro, não fora. Fora são as ferramentas, fora são as pessoas que vão aparecer na sua jornada, mas está tudo dentro de nós. Então, a pergunta, ela é muito efetiva. Quem sou eu? Às vezes é uma pergunta simples, mas ela tem uma profundidade e muita gente não sabe responder. Poxa, quem eu sou? Pri, não sei. Pri, que pergunta difícil, mas você precisa começar esse exercício, porque quem você é te habilita, quem você é vai à frente, quem você é te conecta, quem você é constrói, tudo parte do ser. Depois do quem é você,
O que te diferencia? Quais são os seus talentos? Que legado você quer construir nessa terra? Qual que é a mensagem que você quer deixar para o mundo? Qual que é o teu papel de contribuição na sociedade? Pri, são perguntas difíceis. Eu não sei, né? Porque de fato a maioria não sabe. Eu não sei ainda, Pri, para mim tá difícil. Aí eu defendo que você tenha realmente mentores, você tenha coaches, terapeutas que vão sim pegar na sua mão e vão te ajudar a mostrar o caminho, vão te dar ferramentas, vão te dar técnicas, vão realmente falar assim, ó, e se você fosse por aqui? Tem certeza que esse é o caminho? Olha, a sua história de vida, ela me diz que você tem uma crença de rejeição. Ó, você tem uma crença aqui de escassez. E nessa crença de escassez, você não vai conseguir estar no padrão de abundância. São energias divergentes. Sim. Né? Então, quando você tem alguém com um olhar externo, um profissional sério, que possa realmente te ajudar nessa jornada, a coisa tende de fato a aflorar. Eu posso contar um case? Porque eu gosto de trazer case. Pode contar mais que um case. Só queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte: percebeu o que ela falou? Profissional sério. Ou seja, não embarca no primeiro sorriso agradável, acolhedor. Busque referências de alguém que já... eu estou falando isso porque a gente tem um caso de um conhecido, que você acabou até de conhecer ele recentemente, e ele estava passando com uma coach que estava dando as orientações mais esdrúxulas. Quando ele me mostrou a foto, eu senti a energia da pessoa. Eu fui até ingrato assim, eu falei assim, caraca, parece uma bruxa essa pessoa. E depois aí ele começou a conversar com as pessoas que ele também indicou para esses lugares, e elas falaram, sabe o quê? Realmente, agora que você está falando, eu vi isso lá, eu vi isso lá, eu vi isso lá. E atribuíram, se associaram também. Eu falei porque eu me arrepiei quando eu vi a foto da pessoa. Entendi. Entendeu? E sabe o que essa pessoa falava assim? Não faz isso não. Vai procurar um emprego, não faz isso não. Ela desestimulava todas as iniciativas, mas por opinião própria. Ela nunca fez a pessoa pensar o que seria bom. Né? Se você quer ir por esse caminho, como seria para você? E se você fosse por esse caminho, como seria para... Então ela simplesmente estava induzindo a pessoa. Eu achei muito doido. Então preste atenção nos profissionais, e a Priscila vai contar aqui alguns cases para vocês entenderem. A Maria da Conceição, ela disse o seguinte: quero descobrir o meu talento. Cola comigo. Mas... Aí, ó. Não sei quem poderia te indicar, eu vou pensar, depois vamos ver, se eu tiver alguma ideia até o final, eu falo para você. Você está aqui diante da pessoa que vai te ajudar a descobrir-se. Tá? Exatamente. Então conte aí um case aí para... É isso que o Flávio falou, isso é muito sério, né? Eu levo o processo de ajuda, de pegar na mão, de ser coach, de ser mentora, muito sério, porque eu tô lidando com vidas, né? Tô lidando com algo que é material, sim, que é físico, com computador. Não, eu tô lidando com o ser humano, que é o que o Senhor mais ama na Terra, né? Então, cada vida que chega a mim, eu tenho muita responsabilidade. E eu costumo dizer, essa é uma crença minha, né? Todo mundo que chega à minha vida tem algum resultado. Ninguém pode sair da mesma forma, né? Então, eu digo isso pra mim todos os dias. Todas as pessoas que chegarem até mim para processos individuais, imersão, treinamento, vão sair de formas diferentes. Eu tenho uma fala que eu digo assim: ninguém pode sair da minha frente igual quando chegou. Exatamente. Então, eu sempre tenho essa preocupação. Não tem nem preocupação porque ficou automático já. Mas a pessoa sempre tem que sair melhor do que quando ela chegou. E acontece, sabe? E aí, eu tenho vários cases muito legais. Eu já tive mais de 50 clientes individuais. Já tenho mais de 750 sessões individuais, né? Então, tem muito case para contar. Mas eu tive alguns casos, né, que me marcaram demais. O primeiro deles, né? Eu vou falar alguns aqui. Um médico, né, que me procurou no Instagram para um processo de coaching. E na época foi uma identificação por conta de raça, né? Pri, eu senti confiança em você. E ele tinha um padrão bem lógico, né? Porque o médico, ele é levado a isso por conta da carreira, muito na ciência, enfim. E ele nem tinha relacionamento com Deus. E ele falou assim: eu quero, dentro do meu objetivo do processo com você,
Eu quero adquirir inteligência emocional para lidar com as demandas, para lidar com as questões de atendimento de pacientes. Normalmente é muita dor, né? Mente, enfim. E para me descobrir, né, realmente, eu entendi que eu uso o doutor na frente para afirmar minha identidade. E eu quero conhecer Deus da maneira que você fala. Assim. Falei, uau, um dos cases mais lindos, porque as pessoas normalmente não me procuram como meta de processo de coaching, conhecer a fé, né? E aí eu fui entender, mas por que o doutor vai na frente? Porque eu não me sinto seguro, eu sinto que eu vou sofrer preconceito, como ele, né, sofre. E aí ele começou a contar, eu tenho receio de entrar num shopping, e ele tem condição de entrar no JK, no Cidade Jardim, ele fala... Priscila, eu fico com receio de entrar com a minha bolsa e acharem que eu roubei. Olha o que é a crença limitante. E aí eu fui entender de onde vinha isso. Porque eu falei, olha, eu tenho uma mesma raça que você, mas eu jamais fico pensando se eu vou entrar com a minha bolsa, se não, se eu vou ser... se vão desconfiar que eu roubei, enfim, senão você não vive. Quando você fala raça, eu associo a raça humana. Então, mas você está querendo dizer que ele é raça, cor. Isso, tá? Aí ele se sentia. Isso. Só fazendo um adendo aqui, a Maria da Conceição perguntou, a própria Priscila, eu fiz uma brincadeira aqui, que ia pensar no nome, mas na verdade eu estava me referindo a ela, tá, Maria? E aí, para encurtar a história, ele ouviu muito do pai na infância, que ele tinha que ter cuidado, porque o negro é sempre posto à desconfiança, porque tudo relacionado à raça. Então, você tem que andar direito, você tem que andar na linha, senão você vai ser preso e tal, Gerou o quê? O pai passou os medos para ele. E ele aceitou. Porque o pai é referência. De maneira inconsciente, então ele repetiu o padrão do pai. Perfeito. E aí, desconstruir tudo isso foi libertador. Ele passou a frequentar restaurantes. Mas o pai dele era médico? Não. Olha que doido. Por que alguns padrões a gente consegue romper e outros a gente mantém? Parece que é o bichinho de estimação. Porque é o padrão comportamental. E ele realmente, ele acaba sendo repetido, né? Ou é repelido ou repetido. Para resumir, gente, o processo foi lindo. Ele tirou o doutor da frente, né? Eu sou, né, a pessoa X. Hoje ele tem viajado, tem entrado no shopping, tem ido em restaurantes caros. Tem vivido a vida que ele nasceu para viver, exatamente, né? Sofreu episódios de preconceito. Tá tudo bem falar da pessoa, não dele. Isso. Encontrou Jesus, perfeito, né? Tá congregando. E assim, foi um processo disruptivo. Ele leu o livro de Provérbios e falou, eu não acredito que tudo isso está escrito aqui, né? Então foi um dos processos mais lindos assim da minha vida, de descoberta, né, de si mesmo, da sua real identidade. Até arrepiei com essa história. Foi um processo lindo. Um outro processo de alguém que se descobriu de fato, né? Eu li um post hoje, você conta, que achei interessante, estava assim, a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Uau! Né? Eu creio nisso. Eu creio exatamente nisso, né? Temos só mulheres aqui. Você está atraindo a atenção da mulherada. Um abraço, Anne. Um abraço, Cláudia Campelo. Um abraço a Esther, a Maria, a Yasmin. Temos aí a Anne, que também é autora nossa, a Cláudia Campelo. Grande abraço. Abraço, meninas. E conte meninos mais. Que possam nos assistir, né? Uma querida engenheira, extremamente lógica, casada, mas assim, o peso dominante na relação. E até então ela não tinha uma convicção no maternar, né? Então, rígida, dominante, falando de perfil comportamental, altamente dominante. E aí, foi uma das minhas primeiras clientes de coaching individual. E a gente começou a trabalhar... Engenheira. Até por causa da profissão, mas dominante, né? Liderando um bando de homens, sim, então. Né? Então, o meio também reforça, né? Aquilo que ela já tem de padrão inconsciente, de repente o meio que ela entra vai reforçar tudo isso, né? Então, para ela conquistar a autoridade dela, o espaço de fala, vencer o machismo, ela tinha que ser mais dominante ainda. Só que essa mulher dominante não ajudava no casamento, na relação. Então é uma relação bem desafiadora, né? E aí, gente, dentro do processo, ela descobriu que ela tinha uma fala de mãe, né? Que teve ausência paterna, então a mãe dela que criou sozinha os filhos. E era aquela coisa assim, você tem que ser independente.
A fala era: não dependa de homem. Depender de homem. Essa então, fala é bruta. Casada, inconscientemente, dominante, ela tinha o peso mais forte na relação. Financeiro, emocional, né? Tal. E aí ela entendeu que ela também não tinha despertado para maternidade porque a mãe também falou: olha, criar filho dá muito trabalho, vai ficar o peso com você. E ela, uma mulher de carreira, falou: não tem como. Não tem espaço para um filho aqui. E aí, Flávio, durante o processo, ela entendeu o padrão comportamental, entendeu que precisava tirar o pé do freio e terminou o processo de coaching e ela engravidou. Então hoje tem uma filhinha, assim, um dos processos mais lindos. E aí ela descobriu dentro do processo a consultoria de imagem. Então ela foi para uma linha completamente diferente. Tirar o lado masculinizado da imagem. Uma excelente consultora de imagem, competente no que faz. Que doido, né? E num outro padrão de vida. Então, que passou o quê? Pela descoberta, sabe? Eu fiz coach com... Eu fui o coach, né? Uma coach, ela era delegada. Então ela tinha esse lado também mais forte. E o dela era interessante, porque a mãe, alagoanos, né? Famílias lá alagoanas. Então a mãe falava... primeiro não gostou que ela foi para a área e teve que sair da cidade. Foi para longe da família, né? Por causa do concurso. E a mãe falava assim: você... nem me apareça aqui com filho. Uau. Né? Você é muito egoísta. Você só pensou em você quando você foi embora. Então, não me apareça aqui com filho, não quero saber se você vai casar. O que aconteceu? Ela não conseguia casar. Ela não conseguia... Ela tinha namorado, tinha um noivo, não conseguia efetivar. Na relação. E... obviamente porque pressupõe que do casamento vem um filho, então ela não avançava. E no processo de coaching a gente descobriu que um dos sonhos dela era ser juíza. A mãe era da área de direito também. Então o sonho era ser juíza. E ela, por algum motivo, ela tinha abandonado ali. Então no processo a gente reviveu o processo de ser juíza. Ela nunca tinha conseguido passar da primeira fase, que era a escrita. Ela sempre parava na segunda, sempre meio que se sabotava ou qualquer outra coisa, mas não avançava. No mesmo ano, eu identifiquei isso, né, esse problema com a mãe. A gente fez aí eu usei um pouco de PNL, a linha do tempo com ela lá, ela se vendo, recebendo já a última fase do concurso, que ela já estava para ser juíza. Perfeito. Aí eu fiz ela de olhos fechados, eu falei para ela: quem está aí agora te entregando, te dando os parabéns? Uau. Primeira pessoa, aquela pessoa foi na mãe. Perfeito. Né? Falei: então vive esse momento, né? Aquela coisa, calibrei aquele momento com a emoção. Foi doido, que depois ela avançou para juíza, ao mesmo tempo a mãe cuidou do casamento dela, ela teve coragem de marcar a data, a mãe organizou o casamento, que não queria saber. E agora, no final do ano passado, ela teve o bebê. Uau. Então, assim, aconteceu todas as coisas que ela estava evitando ou sabotando de alguma forma, tudo por causa desse relacionamento, né? Gerou trava. Gera. A trava emocional, gente, ela trava mesmo. Ela impede pessoas de viverem o propósito. Enquanto você não identifica a trava, e precisa identificar, sim, e desbloqueia, e rompe, e reprograma, e faz a cena, e constrói a cena na mente, prepara através da sua mente, né? Você prepara a vida que você quer viver, não acontece. Não. E aí, por isso, a gente chama até muitas vezes de ciclos, né? Emocionais. Então, o ciclo, ele vai se repetindo ano após ano. É um looping emocional. É um looping. Então, a pessoa, ela não sai do Enquanto lugar. ela não encerrar aquele ciclo, o looping vai ficar ali. É exatamente isso. Isso é mais comum do que se imagina, sim, porque são processos inconscientes. Inconscientes. Então... É quem para descobrir. Hoje ainda é a minoria da população, né, que faz pausas intencionais e fala: o que está acontecendo? E é doido, assim, que ela só foi falar comigo porque eu tinha um propósito: a cada 10 sessões de coaching eu fazia um pro bônus.
Ela, mesmo tendo condições, só foi falar comigo por causa do pro bônus, que eu coloquei na igreja assim, se alguém tiver com alguma dificuldade, estou fazendo uma sessão pro bônus e tal, e ela apareceu. Uau. Né? Bem interessante. Assim, talvez não pagaria, não é falta de condições, mas talvez não visse o valor, a necessidade, né? Não via a necessidade, porque já estava meio resolvido, ela não associava nada com nada. Foi nas conversas que foi surgindo. A consciência então a importância de você, vai trazendo clareza, né? Vai trazendo clareza à medida que você conversa, vai trazendo luz. Exatamente. Né? Igual na vida espiritual, à medida que você ora, começa a trazer luz. No primeiro momento pode não fazer sentido, parece que estou falando com o vento, né? Estou sentindo nada acontece, acho que eu não estou nem orando direito, né? E Deus está preparando o solo, né? Está preparando o chão, e você vai pondo só a sementinha. Então isso é muito doido. Opa! A Anne, ela diz assim, a Ana é casada com médico, né, com profissional, ela gosta de falar, ela fala para mulheres de médico. Uau, que sofrem, né? Que legal. Então ela está aí numa busca de um espaço. Ela falou assim, nossa, isso é o que mais tem. Mulheres ficam presas em achar que pode levar o mundo nas costas. Uau. E esquece que seu primeiro ministério é ser filhas, mulher, mãe. Né? Fala errada dos pais afetam. Obrigado, Ayane, pela participação. E aqui uma especialista no assunto falando sobre isso, ajudando tantas mulheres. É mais mulheres, né? Eu vi homem na sua imersão, mas é mais para... olha o que está acontecendo, né, gente? Tem uns infiltrados ali, o que é? 70% do meu nicho é um nicho feminino mesmo. Por quê? Porque culturalmente a mulher ela é mais aberta às emoções, ao autoconhecimento. O homem, ele é um pouco... Eu não generalizo, mas... Né, a estatística o homem não gosta de assumir que ele tem problema, né? Porque tem aquela coisa do viés inconsciente do machismo, né? Sim. Você é o homem da casa, você é o provedor, você tem que ser forte, o homem não chora, né? E eu já vi homem de 1,90 desmontando na minha frente. Eu sou chorão pra caramba, então não posso falar. Eu já percebi que você se emocionou algumas vezes. Todas as coisas, sempre que as coisas me remetem à ação de Deus, me emocionam. Porque eu vejo o sobrenatural, eu falo... Meu pai, são sinais que Deus vai me dando. Eu sempre falo, Senhor, eu sou meio cegueta, dá uns sinais para mim, mas tem que ser escancarado, claro, né? Bem escancarado, que eu não sou desse povo mais prayers, mais oração. Então, dá uns sinais. Aí quando ele dá o sinal, fala, é muito amor. Como, né? Ele tem esse carinho de fazer essas coisas. Aí só para eu fechar aqui a questão do lixo, né? O que tem acontecido, gente? Os maridos estão ficando curiosos com a transformação das suas esposas. Ou, dentro da inscrição para a minha imersão, né, inclusive abril, 15 e 16 de abril, se você quiser, vem estar comigo no Descubra-se, aqui em Alphaville, as informações estão na minha bio. A esposa pergunta assim, posso levar meu marido? Eu falo, claro que pode, porque se tem um casal que decide se autoconhecer se alinhar, junto, gente... A família realmente vira imbatível, né? Vira imbatível. E é o que tem acontecido. Então, tem 9, 10 casais, assim. E tem um momento que eu trabalho a família, que eu trabalho o autoconhecimento juntos, propósito pro lar, pros filhos. E eu tive um caso de um casal muito querido. Olha só, ela comprou a imersão. E aí ela falou assim, você não quer me levar? Você não quer ir para São Paulo? Eu vou fazer a minha imersão com a Priscila. Ele, quem é a Priscila? Ele nem me conhecia do Instagram. Ele falou, eu vou dar uma olhada lá nessa imersão. E se não tiver bom, eu vou ficar na piscina do hotel. Olha só. Aí, o que aconteceu? Ele entrou com ela lá no espaço do evento. E aí, alguma fala minha, disse que ele falou assim, essa mulher é boa e tem unção. Aí, ele resolveu ficar na imersão. Vou ficar só para tirar. Só um pouquinho. Sério, para tirar dúvida. Ele ficou os 2 dias. O que aconteceu? Ele me mandou um gráfico. Ele tem uma indústria de móveis para restaurantes, para escritórios, mas o nicho é restaurante. E assim, ele fez a imersão em março do ano passado. O gráfico dele, quando ele estava na imersão de faturamento da empresa dele, estava assim, em média, R$30 mil por mês. Num segmento de um nicho, de um produto que ele queria testar, mas ele não tinha coragem.
Pós-imersão, ele foi ativado na identidade, na ousadia de realmente colocar em prática o que ele aprendeu ali. Fez uma crescente assim. Ele passou a faturar mais de 100 mil reais por mês. No mês seguinte, ele participou da imersão em março. Em abril, ele passou a faturar de 100 mil reais. O gráfico assim só cresce. Conclusão, hoje caminham comigo, são meus mentorandos e estão numa rota assim. E aí ele fala, né? E aí essa questão da honra e da gratidão. E se ele não tivesse participado da imersão? E se a esposa, né, não tivesse falado? Sabe? Mas assim, é que é legal porque ele estava meio predisposto, né? Assim, deixou o orgulho, né? Vou lá para ver que essa mulher está influenciando a minha esposa. Vou lá validar. Essa Priscila quem do Instagram, é? Né? Quem? Mas eu vou dar um testemunho para você que talvez você não saiba. Quando você chamou a Daiana para ir, a Daiana foi. Aí depois eu perguntei, como foi? Porque eu achei que era só para mulher. E do lado tava um rapaz que ele tava na técnica. E aí ele começou a responder também. Aí eu falei, uai, não era só para as mulheres, né? Ele falou, não, eu tava lá e começou a mexer comigo. Então, assim, eu achei interessante, porque ele tava no áudio, né, na equipe do áudio, e ele se sentiu mexido, quer dizer, ele também foi provocado na sua intimidade e fez sentido para ele, né? Por isso que aí eu até perguntei, eu vi também que tem homens nessa última, mas eu sempre soube que era falava mais para mulheres, tal, né? Sim. Mas eu vejo que já tem homem acompanhando, que é muito legal. Sim. Eu sempre costumo dizer para a Daiana o seguinte, Daiana, deseja as mesmas coisas que eu, para a gente estar... Não que a gente queira coisa diferente, mas é normal, né? Vamos comer o quê? Eu quero pizza, eu quero feijoada, sei lá. Então, vamos para algumas coisas, é legal estar alinhado. Né? Eu gosto da roça, do sítio, ela gosta da praia, mas em algum momento vamos alinhar para a gente... Né? Para alguma coisa. Então, o casal, acho que ele tem que ter essa união e ambos têm que se despir de orgulho. Exatamente. Né? Assim, eu tive com o Davi Braga, né? O filho do Kleber, João Kleber, ele falou assim, Flávio, sabe o que mais quebra empresas? E eu associo empresas a casamentos também, porque são alguns tipos de acordo, né? De sociedades. Aí eu estava na rodinha, um falou dinheiro, o outro falou dinheiro, resumindo, ele falou assim, orgulho. Exatamente. A maior parte dos negócios quebram por orgulho. Exatamente. As pessoas não assumem que estão precisando de ajuda, não reconhecem que precisam de ajuda. E no casamento é igual, né? O homem, ou a esposa, sei lá, não se mostra frágil, fala, me ajuda. Exatamente. Se eu estou buscando isso, me leva, sei lá, busca nos seus relacionamentos, nas suas amizades, alguém que possa me falar. Esse CFO aí que você falou, né? Quer dizer, cara, se mostrar frágil é o melhor jeito de achar a solução para os problemas. Exatamente. Porque ele pode endoidecer, né? Porque ele fala, eu sou tão incompetente, que ele vai ficar doido com isso. E, na verdade, só uma situação, é uma questão de ajuste, né? Igual o motor tem 4 velas e, aliás, uma que não está funcionando, o motor não funciona legal. Então, busca a ajuda de um profissional. Exatamente. Né? E você tocou num ponto, nossa, que se a gente for falar de orgulho aqui, vai virar Vamos marcar outro dia. Mas, né? Só para falar disso. O orgulho, a soberba precede a ruína. E às vezes é muito sutil. Pode ser um orgulho de arrogar, saber algo, de não dividir um sentimento de dor, né? De se achar melhor do que outro. Um orgulho oriundo da rejeição. Então a pessoa se torna rígida, né? A rejeição, até uma das características físicas no corpo mesmo, é aquela pessoa que é mais rígida, que tem um corpo mais rígido, que não, aqui você não toca, né? Aqui não. Então aí brota a raiz de orgulho. E aí, nesse modo, não tem como, né? A soberba, ela pode... vem ali, que são sinônimos, e aí vem a queda mesmo. E aí a queda, às vezes, não é necessariamente no seu resultado profissional, porque tem gente orgulhosa, muito bem sucedida. Sim. Mas como é que tá a família? A vida como um todo não tá... Como é que tá a saúde? Né? Está doente emocionalmente? Como é que está a sua relação com Deus? Nem existe. Então, é a humildade,
né, que realmente precede a honra e é o caminho que eu defendo, né? Não sei se você já atendeu pessoas assim, deve ter atendido. Eu percebo que quando eu encontro pessoas que têm, não vou falar que o orgulho, mas em função das crenças, em função das coisas que elas inconscientemente passaram a acreditar, que foram impostas ou adquiridas, mas eu chamo de orgulho porque assim não querem reconhecer, uma boa parte delas tem problema de juntas. Você está falando de dura, tem problema de articulação, sabe? São pessoas com problema de dores musculares. Ela é tão rígida inconscientemente que ela sente dores. O corpo ele reage, né? Isso que eu ia falar, eu estava buscando essa palavra. Ele somatiza isso no corpo. Exatamente. Né? E a pessoa não sabe porque sente tantas dores, dor nas costas, dor nos músculos, dor nos pés, né? E é uma coisa emocional. Exatamente. E o corpo só está mostrando para ela, né? É igual febre. Febre é um sintoma que está falando que alguma coisa está errada. Perfeito. Então, o médico às vezes vai examinar, pode ser do fígado, da cabeça, do pé, do joelho, da unha encravada, sei lá, qualquer coisa. Exatamente. Que deu febre. Exatamente. Mas a febre não é o todo, ela só é o sintoma. Perfeito. Né? Então as pessoas... investigar a causa. Investigar a causa. A emoção, né? É exatamente isso. A febre é um mal necessário. Então, às vezes, a dor no corpo é um mal necessário. O corpo está falando, pedindo um help, e a pessoa não quer parar, aceitar que às vezes a atitude dela, o comportamento dela está errado e ela não quer corrigir porque ela aprendeu que é daquele jeito, ela viveu daquele jeito e acha que tem que morrer daquele jeito. Exatamente. Só que o corpo está gritando. Exatamente. Está quase mandando um WhatsApp para ela. Um zap para ela. Assim, essa está pior que eu, está querendo que apareça num aviãozinho escrevendo, olha, no céu. Exatamente. Pessoal, estou aqui com Priscila de Jesus, @Priscila de Jesus oficial com 2 L's, o não oficial, mas o Priscila, para vocês seguirem ela. Ela é autora do livro Descubra-se, que a gente teve o prazer, né, e o privilégio de disponibilizar aí no mercado, e agora em um monte de livrarias vai estar saindo, além dos marketplaces. E ela tem uma imersão agora em abril, que dias? 15 e 16 de abril. 15 e 16 de abril, Descubra-se, do mesmo título do livro, mesmo tema do livro. Não espere, nós estamos em fevereiro, mas garanta a sua vaga, porque é limitado os lugares lá. Então as pessoas deixam para a última hora e depois quer e não tem. Então, se você sentiu aí que isso pode te ajudar, você que está querendo se descobrir ou descobrir alguma coisa que falta para você, vai lá na bio dela, Priscila de Jesus Oficial, manda lá, tem um caminhozinho que você vai cair numa landing page, que vai cair no WhatsApp, não é assim? Eu fui lá fuçar. Vai cair no WhatsApp dela. E parabéns, você que é mentorando dela, que se dispôs aí, se despiu-se dessa capa que a gente veste. E você estava falando, né, doutor, eu estava lembrando, a maioria das pessoas se esconde através do que ela faz. O que você é nunca vem à tona, é sempre o que faz. Eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, eu sou doutor. Cara, eu não perguntei o que... Né? Então as pessoas se escondem atrás e acaba meio que virando uma couraça, uma carapuça, e ela assume depois de um tempo que aquilo é ela. Exatamente. Né? E ela perde totalmente a identidade do que ela nasceu para ser. E a Priscila é a pessoa que pode te ajudar nesse processo de se redescobrir. Talvez você não está se sentindo bem com o que você está vivendo, até bem sucedido, igual você falou. Tem pessoas que são bem sucedidas financeiramente, mas será que a sua vida social, seu casamento, o seu relacionamento familiar, sim, seu relacionamento espiritual, será que todas essas áreas também estão legal? Se você perceber que uma delas ou mais áreas não está legal, talvez não, tenho certeza, posso garantir para você, também como coach, que tem alguma coisa que você precisa melhorar e vai ser bom para você. Você não vai perder viagem. Fique em paz. Nada disso se perde. Então, você vai se conhecer mais e vai se amar mais e vai querer viver o melhor dessa vida, né? Se descobrindo. Então, Priscila de Jesus, tem aqui meu assino embaixo, né? Por extenso. Tem uma carimbeira aqui. Vamos colocar aqui, né? E eu tive
o privilégio aqui de ser convidado por ela para fazer parte dessa mentoria. Então, vou conhecer esses sortudos que caminham ao lado dela. Estou contando os dias aí que isso vai acontecer. Vai ser um grande prazer. Então, vou falar ao vivo para ela não mudar de ideia. Jamais, já está lá. Ó. Então, pessoal, assim, ela me convidou para ser mentor na mentoria dela, um dos mentores, e eu aceito aqui, vou usar essa imagem até o último dia, para se ela voltar atrás. Priscila, estamos caminhando aqui para o... É doido, né? Toda vez que eu falo isso, eu lembro do Jô Soares. Porque passa. É igual você falou, se a gente for falar de orgulho, de coisas, varia um tantão. Então, sinta-se convidado para voltar. A gente. Eu falei pro Romerito, pro Marcelo, assim, quando a gente teve a ideia de abrir o espaço do DDM Podcast para os autores, falei, eu tenho 16 mil, talvez eu não viva para terminar. Eu não viva. E eu tenho gente que mandando aqui, falando assim, como que eu participo? Eu falei, se você é um autor nosso, fique em paz. Um dia você vai falar. Eu só não posso garantir o dia. Entendeu? A gente está trazendo algumas pessoas que, por algum motivo, eu sinto no coração de trazer. Então, não tem lógica nisso, tá? Vou ser bem sincero. E aí, quem é dessa frequência vai entender. Deus tem algum propósito e eu sinto que a gente tem que se unir. Mais do que nunca, os leguinhos vão ter que se juntar. Né? Chegado o tempo. É chegado o tempo da gente reforçar essa guarnição, essa esquadria, como queira chamar. Deus urge, o tempo de Deus eu falo que urge. Né? Então, esse é o critério que a gente tem usado. Não sei porquê, mas tenho chamado. E é doido que alguns a gente até chama e não dá certo ou não dá certo. Eu falo assim, então não é o momento. E a gente vai como você mesmo tinha marcado outro dia, acabou mudando. E assim, você vê que acelerou, na verdade. Né? Eu não tento entender, eu só faço. Né? Então agradeço aqui o pessoal do Roots, que gentilmente nos acompanha, a Danca, que cuida sempre dessa imagem, da qualidade, esse ambiente gostoso, né? Sim. Eu não sei você, mas você sente uma frequência... O ambiente, a frequência. E a fluidez, né? Eu acho que esse eu já gravei outros, né, podcasts e o ambiente conta, a frequência também, né? Então, eu agradeço também, assim... a sua leveza como pessoa, como ser humano. Quero validar você mesmo em público. Eu fiz questão de ter o Flávio, que é a esposa dele, no lançamento do meu livro. Foi muito emocionante. Foi bastante. Como eu me emocionei, porque eu sei o que aquilo representava para mim, que foi mais uma superação, né? Assim, e de alguém que acreditou. Eu lembro de você me mandando mensagem, Priscila, aqui a letra, olha, eu acho que essa capa vai ficar melhor. Eu não tenho esse olhar. E você não precisava ter feito isso, né? Você podia ter feito ali o básico bem feito, mas você deu além, né? Você fez mais do que você podia. Você potencializou o seu talento para me abençoar. Então, eu sei que hoje, se o Descubra-se tem abençoado milhares de pessoas, centenas de pessoas, também tem o seu olhar, o olhar da Dai. Ninguém constrói grandes coisas sozinhos, né? Então, eu sei que você e sua esposa entraram na rota do meu propósito para dar voz à minha mensagem. Então, enquanto eu puder falar de vocês, enquanto vocês estiverem na minha jornada de vida, vocês sempre serão honrados. Sempre. Agradeço. Honra é um artigo em extinção, né? A gente estava falando hoje em dia. Assim, honestamente, o seu próximo livro vai ter o nosso DNA. Você vai sentir a diferença. Uau! Nós também honramos a pessoa que começou a fazer o seu livro. Então, a gente não acha digno de desmerecer o que ele fez. Sim. Então, a gente manteve o padrão, mexeu no que a gente poderia melhorar, sem desqualificar, entendeu? Porque é muito comum fazer, não serve isso aqui, eu vou fazer para você. Mas não. Entendeu? A pessoa entregou o melhor dela. Se o melhor dela não é 100%, mas era o melhor dela. Eu tenho certeza que ela fez isso. Né? Então, a gente honra todo mundo dentro de um processo, porque a gente entende que dentro de uma visão sistêmica, né, que você fala de visão sistêmica, eu também, ele cumpriu o papel dele até onde foi possível. Se ele não fez melhor, talvez porque ele é o melhor que ele tinha naquele momento. Perfeito.
Perfeito. Né? Então a gente manteve a estrutura, então eu fico feliz de saber que você tem já um aí que a gente pode ter já um no forninho, porque é quando a gente pode realmente mostrar. É porque o nosso processo ele é muito inspirado, sabe? Assim, a gente fica lá maturando, Uau. E é muito doido como o nosso processo acontece. Tanto que eu falo que a DDM, que até onde eu sei, somos os únicos que a gente sabe que tem esse processo de sentir o que a pessoa está falando. Uau. Isso é uma habilidade da Dayana, é muito forte isso nela. Então ela inspira, o que quer falar, para quem quer falar. Uau. Então a gente fala assim que a gente faz isso desde 94, quando a gente abriu a editora. Então a gente já falava do avatar antes mesmo do digital. Então a gente já criava o avatar. Quem vai ler esse livro? Perfeito. Entendeu? Qual a idade da pessoa que vai ler? A gente pensa assim, qual o grau de... É doido, né? Qual o grau de óculos que ela usa? Porque assim, eu vou colocar na entrelinha, eu sei que hoje já tem bastante gente copiando isso, e de uma certa forma é bom que a gente está ajudando a melhorar a qualidade. Então, a gente sempre teve esse cuidado, esse zelo. Né? Por isso que a Dayana tem várias capas premiadas fora do Brasil. Uau. Só que a gente nunca divulga isso, a gente nunca vai divulgar isso. Porque eu não quero que isso seja motivo das pessoas virem. A gente quer que Deus continue mandando as pessoas para a gente. Uau. Então você não vê propaganda da DDM. Você nunca viu falar, faz um livro comigo. Exatamente. Você nunca viu nenhuma pessoa, nenhum vídeo, nenhum canal, nada. A gente não tem site. Entendeu? Então, assim, a gente acredita verdadeiramente que foi uma promessa de Deus na nossa vida, que Deus ia mandar 10. Quando a gente fosse justo, fiel nos 10, ele ia mandar 20, fiel nos 20, ele ia mandar 30, mas o desejo de Deus sempre foi dar o cêntuplo para nós. Eu creio. E a gente vive desse jeito. Eu creio. Entendeu? Então, assim, sempre... E se você pegar meu celular, você pode abrir. Você vai ver que, assim, olha, fulano falou de você, eu estou entrando... É assim que é o nosso cliente. Uau. Porque, isso é propósito. Isso é rota. É confiar em Deus. Então, eu falei para você, né? O povo já sabe... Mas até saiu agora, não sei se eu não te mandei, eu vou mandar. Saiu uma matéria no portal falando isso, o cara dos 15 milhões. Não vou te mandar. Uau. Porque, assim, eu falei para você ali na nossa sala que eu nunca assumi editora. Então, assim, até que Deus falou muito forte isso. E então você fala da leveza, mas eu entendi que agora eu tenho que fazer isso. Talvez agora é o tempo que Deus, né? Assim, a gente fez isso ao longo de 28 anos, mais de um ano para cá. Eu tenho assumido esse chamado. Uau. Hoje mesmo uma pessoa falou, me ajuda a extrair meu livro. Uau. E é um Paulo Pereira, vou dedar, que é um cara que manda muito, você sabe? O cara ajuda centenas de profissionais a extrair seu conteúdo. E assim, me convidar, me chamar, preciso de você para extrair meu livro. Para mim é um orgulho muito grande. É o cara que extrai as coisas dos outros, entendeu? E assim, é um brother, é um super amigo. Então, transferir a responsabilidade para você, né? Aí, há um tempo atrás, eu gemeria de dor, né? Mas agora eu sei que Deus está por trás de tudo. Eu falo, venha. Venha. Né? Outro dia eu fui conversar com um empresário, falei, mas cara, você tem que ir lá na Paulista, né? Aí eu fui lá na Paulista, ele tem 18 andares. Uau. Cada andar ele tem um negócio, sabe? E aí conversando com ele falou, não, você tem que ir lá, o horário dele é esse, se você não for nesse horário não tem chance, E eu fui lá, não costumo ir atrás de cliente, mas fui. E depois, quando eu falei que tinha escritório na Alphaville, por que você não falou? A gente tomava um café lá, eu sou do Alphaville mesmo. Então, você também já gerou conexão. É um cara com 18 andares de negócios diferentes na Paulista, né? Então, assim, Deus está colocando algumas pessoas com mensagens especiais. Pri, caminhando aqui, Priscila de Jesus, para vocês entenderem, oficial. Caminhando para o final, agora encerramos. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua inteligência, por compartilhar o seu conhecimento. Vou querer marcar um outro dia para a gente falar mais coisas. Deixa uma mensagem para... Só teve mulheres passando por aqui, coincidentemente, os homens entraram e saíram, se assustaram com a força dessa mulher. Ela realmente, a gente sente essa força dela, tá? Então, temos muitas mulheres aqui, mas depois o pessoal vai ouvir isso, a gente vai subir para o Spotify, vai estar no YouTube também. Então, deixa uma mensagem aí, o que você diria para essa mulher
que vale a pena você de fato descobrir quem você é na sua identidade, quem você nasceu para ser. O meu processo, que foi, cada um tem um processo pessoal, né? Mas tem um salmo, um versículo que eu gostaria de deixar aqui, né, já nesse espaço de liberdade também, de uma cosmovisão cristã, que não é religiosa, mas Salmo 139:14 fala assim, né? Que Ele nos criou de maneira assombrosa, admirável e especial. E a minha alma, mente, sabe muito bem. Então, quando a nossa alma, quando a nossa mente, quando a nossa psique entende que nós somos criados de maneira admirável, especial e assombrosa, você passa a viver por essa verdade. E quando você descobre a verdade de quem você é, todas as outras coisas, elas se transformam na jornada de realização, de felicidade, que não é a vida perfeita, mas nós nascemos para sermos felizes, sim, felicidade é a essência, desde que você descubra você. Que Deus te abençoe grandemente. Nós estamos juntos, conta com a minha ajuda. Sim, eu nasci para isso, para pegar na sua mão, para caminhar com você. Se você entender que você precisa descobrir o seu potencial, precisa descobrir a vida que você quer viver e a vida que você pode viver, né? Porque tem uma vida que é plenamente possível. E é essa que eu vivo e a mensagem que eu levo. Que Deus te abençoe. Obrigada, Flávio. Tanquinha, você fez aquele que ela tinha pedido, você lembrou? Acho que não. Uma coisa assim rápida. É que aí eu ponho... É que ela pegou o celular, eu achei que ela ia fazer. Uma outra música. Ela rapidinho, só um segundinho. Faz essa caridade. Estiver falando. Estamos. Aí você vai pôr música por cima, então pode falar qualquer coisa, a gente continua conversando. Foi muito legal. Você gostou? Realmente foi muito legal. Passou super rápido, né? E essa acho que é a ideia do podcast, fluidez mesmo. Tem que fluir. Assim, como que é? O fardo é leve e o jugo é suave. Exatamente. Porque se for pesado, se for cansativo, assim, para mim não tem Deus no meio. Exatamente. É por isso que ele falou, tem roteiro? Fala assim, deixa conduzir. Deixa no flow, deixa no flow, deixa fluir. Deixa fluir, porque tem que ter fluidez. É assim que eu ensino o processo de escrever um livro. Perfeito. As pessoas vêm cheio de caixinhas, eu já tenho o título, eu já tenho os capítulos, eu falo, joga fora. Os caras falam, calma, assim, me ensinaram que eu tenho que ter. Eu falo assim, tem que fluir, amigão, você não está entendendo. Uau. Porque se você, e eu explico isso de forma neural, né, assim, eu falo assim, caixinhas lógicas, sequências, está do lado esquerdo do cérebro. O lado criativo está do lado direito. Como que você conjuga um ser normal? Perfeito. A gente ainda tem uma formação, consigo acessar o lado direito, o lado esquerdo do cérebro a hora que eu quero. Mas e quem não tem? Como que junta? Quadradinho de um lado, vai para o outro. Aí a pessoa cansa, porque dá um cansaço mental infernal. Exatamente. Então, eu falo para todo mundo jogar, chuta fora, aí os caras ficam doidos. E aí, quando flui, você fala, nossa, flui mesmo. Como é que você tinha razão. Né? Nossa, eu já escrevi mais do que eu devia. Eu falo, nunca é mais do que você devia. Guarda para um outro momento. Perfeito. E você tem muito mais conteúdo aí para sair. Perfeito. Nossa, estou muito orgulhosa, muito feliz. Que bom. Que seja o começo de algo grande, sabe? Aqui. E depois você manda para mim. Tudo que você fala me arrepia. Desliga o ar-condicionado, nem tá ligado para usar desculpa, ó. É verdade, né?